o Criador se relacionando com o ser humano. Este é o tema da lição de número 3 da revista da editora Betel. Aperta o cinto, vem comigo para mais uma lição fantástica. Seja muito bem-vindo ao canal Escrevendo Renovo. Eu sou o pastor William Nobre e nós estamos aqui mais um dia, mais uma semana para mais uma pré-aula sensacional da revista da editora Betel. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3. Antes de irmos para a lição, a língua deu até uma enrolada aqui agora. Quero fazer aqueles 3 pedidos que eu faço sempre para você. Primeiro curte, depois comenta, depois compartilha esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Curtiu, comentou, compartilhou. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Temos conteúdos maravilhosos para abençoar e edificar a sua vida, tá certo? E também quero já pedir para você, se você pode e quer, ou se o canal Escrevendo Renovo já tem te ajudado de alguma forma, vou deixar aqui o QR Code para você deixar a sua oferta, a oferta que você sentir no seu coração para abençoar o canal Escrevendo Renovo cada dia mais e para nós continuarmos produzindo conteúdo que edifiquem a sua vida, ok? Sem mais delonga, hoje sem muita enrolação, link dos nossos cursos aqui, ó, tudo aqui embaixo na descrição. Pega a água, pega o café, pega o chimarrão, pega o tererê, pega o whey protein, suco de abacaxi, suco de abacate, suco de cenoura com limão e gengibre e vem comigo para mais uma lição fantástica. Lição de número 3, que será lecionada no dia 16 de abril de 2023. O Criador se relacionando com o ser humano. Texto áureo desta lição. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo de número 139, verso de número 14, apenas a parte A. Verdade que será aplicada nessa lição. Nós necessitamos de Deus, mas é sempre Deus que toma a iniciativa e busca o homem para se relacionar com Deus. Interessante essa verdade aplicada, porque nós temos costume de falar quando eu aceitei a Jesus, ou você precisa aceitar a Jesus. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas sim Ele que nos escolheu. E o entendimento dessa palavra é que é Ele quem nos aceita, mesmo como estamos, e resolve mudar a nossa vida. Então vamos lá, objetivos da lição. Hoje a língua tá aprendendo demais, hein? Vamos orar para soltar todas as amarras da língua. Apresentar o homem como a coroa da criação de Deus. Lembra que nós falamos isso na lição 2. Mostrar que Deus é um ser. Mostrar que Deus é um Deus relacional, ou que se relaciona com a sua criação, ou a sua criatura, ou com os seres que ele formou. E 3, enfatizar que devemos ter relacionamento com Deus. Acho que esse 3 é um assunto muito, no tópico de número 3, é um assunto muito importante e que deveria ser entendido já de todos. Porém, muitas pessoas não colocam em prática, tá? Todo mundo sabe que precisa ter um relacionamento mais próximo, mais de perto com Deus, mas colocar em prática que é o X da questão. Então vamos lá. Tópico de número 1. A coroa da criação de Deus. Deus não fez o homem para que este vivesse para si mesmo. Deus o criou para que este vivesse com ele e na alegria da glória dele. Neste tipo de vida, tudo na existência humana era plenamente abençoado. Então aqui ele está falando, queridos, do Éden. Então o homem foi criado para manifestar a glória de Deus, para, de alguma forma, externar
a sua imagem, a sua semelhança, a sua essência, ou os atributos que Deus colocou no homem, ou no primeiro homem, que mostrava essa imagem, essa referência de Deus no homem, tá? Então, tudo que era para o homem fazer, viria a manifestar a plenitude da bênção, a glória do Senhor em todo o tempo. Pastor, significa que hoje nós não temos essa plena bênção, ou não somos uma existência plenamente abençoada? Não. Que nós não refletimos mais os atributos que Deus colocou no primeiro homem, não significa isso. Significa que nós temos por obrigação externar, exercer esses atributos de conhecimento que Deus colocou em nós, mostrando que nós conhecemos o Deus a quem servimos, tá? E que isso não se reflete a todos, mas sim àqueles que resolvem obedecer os mandamentos de Deus. Tópico de número 1.1. Uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura. A criação foi feita e abençoada por Deus para o bem do homem. O próprio Deus aprova o que fez para o homem. Vemos isso quando lemos, ao término de cada etapa, a frase "E viu Deus que era bom". Ou seja, na forma sábia, bela e proposital, como tudo foi feito, Deus queria o melhor para o homem e fez tudo para o nosso bem e para a sua glória. Mesmo após a queda, não podemos desprezar a beleza e sabedoria de Deus percebida em toda a sua criação. Então, eu falei um pouquinho, eu acho que essa revista eu não fiz o review dela, não fiz a apresentação. Até me desculpem por conta da correria. Mas se você pegar a revista e dar uma folhada nela toda, principalmente aos professores, tomem muito cuidado, porque você vai encontrar muita redundância, tá? Isso é até uma característica do próprio comentarista. Se você pegar outras lições comentadas pelo bispo Abner Ferreira, você vai ver que há muita redundância em outras lições, em várias lições. Então você precisa tomar cuidado. É um problema isso? É um problema quando o professor não estuda a lição. Ele vai ficar toda vez rodando nos mesmos pontos, tá? Mas quando estuda a lição, é bom que você foca um pouco mais em um ponto que vai estar falando mais sobre o assunto, e em um outro ponto você passa e traz talvez uma curiosidade a mais, mostra alguma coisa diferente, mas muito cuidado, tá? Essa é uma característica mesmo de todas as revistas aí, pelo menos as que eu já estudei, do bispo Abner Ferreira. Ele tem essa característica de ser redundante em alguns pontos, tá? Então, tipo assim, o tópico 2 falou sobre a coroa da criação. Aí na lição 2. Na lição 1 ele vai falar sobre a coroa da criação, mas agora ele vai falar um pouco mais a fundo. Então, entendam quando eu falo que ele é redundante. É que ele faz citações em um tópico e muitas vezes, se a gente não estiver atento, você vai ficar ali de forma maçante naquele tópico. Então, agora na lição 3 do tópico 1, ele vai falar sobre isso um pouco mais, de forma mais profunda, ou vai nos deixar aí um tempo maior para falar sobre esses pontos, tá ok? Então aqui o tópico de número 1, uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura, tudo que Deus fez, ele fez para que o homem desfrutasse, tá? Então você vai lembrar, se você não lembra, depois você entra na lição 2, dá uma olhada lá. Deus faz toda a terra para que o homem desfrutasse e coloca nas mãos do homem a autoridade para governar todo o jardim. E o jardim era uma preparação para governar toda a terra. Então,
O que o pecado fez? O pecado fez o homem perder essa essência. E eu gosto da citação do bispo Abner, quando ele diz que a mulher ela já começa a cair no momento, na verdade ele não cita o termo mulher, ele cita o termo homem, mas já começa a cair num momento em que ele não submete a serpente ao lugar dela. E pelo contrário, ele se sujeita à conversa da serpente e dá ouvidos ao que ela está falando. E Deus fez toda a terra para que o homem desfrutasse. E se Deus fez toda a terra para que o homem desfrutasse, alguns pontos, alguns pensamentos, principalmente doutrinários, mas que têm mais a ver com costumes religiosos, como, por exemplo, o crente não pode ir à praia, se vai não pode entrar, não pode desfrutar, isso não faz o menor sentido, tá? Não é bíblico, não faz parte de uma teologia bíblica. Crente precisa, sim, desfrutar de tudo que a natureza oferece. Então, tem crente que gosta de acampar, lógico que tudo isso dentro de um parâmetro que não me afaste de Deus, mas que me una a cada vez mais. Como ele disse, mesmo após a queda, a gente consegue ver a sabedoria, a beleza, o cuidado de Deus num pôr do sol, num nascer do sol, num mar que vem e volta e nunca ultrapassa o seu limite, nas estrelas que brilham, na lua. Então, se a gente for começar aqui a fazer uma lista, a gente vai fazer um vídeo aqui de 4, 5 dias, ou até mais, 4, 5 dias por causa do meu pouco conhecimento, mas são tantas coisas lindas que a gente encontra na natureza que você fala, é impossível que Deus fez isso para nada. Isso tem um significado, isso precisa ser explorado, isso precisa ser de alguma forma servir, isso na verdade precisa de alguma forma servir de lazer, de prazer para o homem, tá certo? Então por isso tem uma revista, até na época, eu acho que ela saiu em 2000, se não me falha a memória, 2000 e pouco, uma revista falando sobre o meio ambiente. Até na época, no meu pouco conhecimento também, eu fui um pouco relutante em relação a uma revista de EBD falando sobre o meio ambiente. Mas o cristão precisa preservar o meio ambiente. Não só precisa, como é dever, tem obrigação. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar do jardim. A nossa obrigação é cuidar do planeta assim e tal. Não. Então, nada exacerbado, mas o pouco que você faz já ajuda aí mantermos o planeta limpo, agradável para se viver para as nossas gerações ou para a posteridade. Tópico de número 1.2. Honra e dignidade na imagem e semelhança divina. Entenda isso. Ser portador da imagem de Deus é o maior prestígio que o homem pode ter. Em Mateus 18:10, Jesus diz: aos seus anjos nos céus sempre veem a face de Deus Pai, que está nos céus. Mas em nenhum lugar da Bíblia é ensinado que Deus tenha feito algum anjo à sua imagem e semelhança, ainda que tenham sempre a ideia de que os anjos sejam os seres mais especiais criados por Deus. É com o homem que Deus escolheu ter um relacionamento mais íntimo. Ter sido criado à semelhança de Deus dotou o homem de potencial que não se encontra paralelo em qualquer outra criatura terrena. Nossa dignidade essencial honra a glória de Deus. Então, o fato da Bíblia dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus traz para nós um senso de dever em honrar a Deus sobre todas as coisas. Aquilo que Ele põe na minha mão é para que eu administre, para que o nome dEle seja glorificado. Eu gosto muito dessa atenção que Ele dá à imagem e semelhança, dizendo que isso serve para que nós possamos nos relacionarmos com Deus. Então, ser imagem e semelhança de Deus, dentre tantas especulações que existem, uma das que eu gosto é essa de ter a possibilidade de se relacionar com Deus,
Tá? Então, essa semelhança, essa imagem nos dá essa honra de podermos, quando e na hora que quisermos, nos encontrar com o Deus Todo-Poderoso e falar com Ele. Mais do que isso, há uma necessidade intrínseca do ser humano quanto ao espiritual. Então, se você não tem um relacionamento com Deus, pode ter certeza que o inimigo vai começar a colocar caraminholas na sua cabeça e você vai começar a partir para o outro lado. Porque o pastor Josué, esqueci o nome dele agora, eu vou lembrar daqui a pouco, um grande veterano da palavra de Deus, ele fala sobre verdades explícitas e verdades implícitas. E o texto, aonde abundou o pecado, a graça superabundou, o contrário também pode acontecer. Quem viveu durante muito tempo debaixo de uma graça e resolveu virar as costas para ela, pode ter certeza que vai caminhar com os mais terríveis demônios e espíritos malignos nessa nova jornada. Então nós precisamos entender que Deus nos deu a garantia de que nós temos acesso com Ele. Após a morte de Cristo, após a morte do Senhor Jesus, Ele nos deu livre acesso diante do Pai. E agora, quem é que não consegue ter intimidade com Deus? Quem não quer. O crente que não quiser. Porque o crente que tem vontade de ser íntimo de Deus, esse crente é só buscar, é só fechar a porta do quarto, entrar na presença dele e você vai ouvir Deus falar de forma poderosa na sua vida. Tópico de número 1.3. Abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Gênesis 1:28 diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. A fertilidade e capacidade de se multiplicar foi um ato abençoador e glorioso de Deus. Deus é o único Criador. O verbo hebraico bará, que significa criar algo do nada, só pode ser atributos de Deus. Ninguém, exceto Deus, pode criar algo a partir do nada. Mas, enquanto Deus seja o Criador, abençoou o homem para que ele fosse um procriador da mesma espécie de criatura à imagem de Deus. Os animais não podem procriar criaturas à imagem de Deus. Os anjos também não, mas o homem sim. Ou seja, Deus então te deu a missão de crescer, de multiplicar e frutificar, ou seja, dar frutos. Você é um ser que dá resultados. Você foi feito, você foi gerado para gerar resultado. Você foi criado para gerar resultado. Então, quando pessoas dizem que eu não consigo fazer nada, eu não tenho talento algum, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não consigo entender o meu propósito, parece que essa pessoa não lê a Bíblia, porque o seu propósito é dar frutos e se multiplicar, ensinar outras pessoas a dar frutos. Isso é viver a capacidade de gerar pessoas à imagem de Deus. Qual a imagem de Deus? Deus é o Deus criador e você é procriador. Ou seja, você é aquele que cria a partir daquilo que você já tem. Então, pessoas que dão resultados, pessoas frutíferas, pessoas que sempre estão dando resultados, fazendo algo acontecer, são pessoas que vão fazer ou criar outras pessoas da mesma forma. Então, às vezes, a gente pega o crescer e multiplicar apenas na questão de ter filhos, mas existe a questão de ter filhos espirituais. Então, você ser um ensinador de pessoas que vão gerar resultados. Não ser uma pessoa invejosa, uma pessoa que, quando vê alguém tendo resultado, começa a colocar, porque teve isso, porque a vida foi assim. Não. A oportunidade, o sol nasceu para todos. Lógico que alguns nasceram debaixo de uma sombra muito maior, enquanto outros precisaram plantar a árvore, esperar ela crescer para poder ter uma sombra. Mas
o direito é de todos, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço de frutificar. Eu falei nessa semana passada na nossa igreja, tem um casal, eu amo eles, são membros da nossa igreja, e eles fizeram um acordo, entraram um acordo entre eles que eles iriam fazer pelo menos 3 viagens por ano. E eles fazem cada vez, sempre aqui dentro do país. Eu até ministrei sobre a vida deles, que eles vão viajar para fora do país também, porque daqui a pouco não tem mais espaço no Brasil para eles conhecerem. Mas eles colocaram esse propósito do coração e trabalharam para isso. Aí as pessoas veem eles viajando 1 semana, 10 dias, falam, eu queria ter a vida que eles têm. Mas uma outra oportunidade, quando eu sentei com eles, logo que eu assumi a igreja, há quase 4 anos atrás, conhecendo a história deles, foi uma história de muita luta, de muito trabalho assim de ter 4 horas no máximo para dormir por noite. Então trabalhava-se muito, abriu mão de muitos passeios, de muitos finais de semana. Ela abriu mão de certas regalias para poder estudar, ter um bom emprego, para que hoje ele escolhesse o fruto do trabalho. Joel J fala assim, o trabalho devolve. Então você precisa aprender a plantar para poder gerar frutos. E é fácil? Não é. É difícil, mas é a sua e a minha obrigação. Dar frutos, dar resultados e, além disso, gerar pessoas, multiplicar através de pessoas que também deem frutos, que também gerem resultados. Ok? Bora lá então. Tópico de número 2. Deus, um ser relacional. Todo este privilégio dado ao homem não se comparava ao propósito maior deles, nos relacionarmos de forma íntima com Deus. Aqui a gente vai entrar, além do ponto de desfrutar, de gerar frutos, de gerar resultados, agora a gente vai entrar no ponto de que Deus nos chamou para ter um relacionamento íntimo com Ele. Jesus fala aos seus discípulos, não chamo vocês mais de servos, mas agora chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor está fazendo, mas os amigos sabem, porque eu revelei para vocês tudo o que o Pai me revelou. O que Jesus está mostrando é que agora nós somos amigos de Deus. E amizade, ela denota intimidade, proximidade, parceria. Vamos para o tópico 2.1 para a gente entender um pouco melhor isso. Criados de uma forma especial e admirável. Eu te louvarei porque de um modo terrível, tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Deus nos fez de forma especial e admirável, de 2 formas. Primeiro, na forma como o primeiro homem foi criado, Deus fez todas as coisas pelo ordenar de sua voz. Mas Adão foi feito pelas próprias mãos de Deus. No nosso caso, descendentes de Adão, somos gerados no ventre da mãe de nossa mãe. Mas as mãos de Deus não estão fora disso. O salmista diz, pois possuíste os meus rins, entreteste-me no ventre de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Então Deus formou tudo apenas do haja luz, separa a treva, separa a água, faça brotar a parte seca do meio das águas. Mas quando ele vai criar o homem, ele dá uma pausa. Ele cria o homem com as suas próprias mãos, usando como base os elementos da própria terra, de tudo que ele criou,
Parece que Deus foi criando, dá-nos um entendimento de que Deus foi criando a terra, e conforme Ele vai criando a terra, na verdade o que Ele está fazendo são elementos para que Ele, com as suas próprias mãos, formasse o homem. De forma admirável, como descreve o comentarista, ou especial, como o próprio comentarista também cita. Mas o que nos chama a atenção é que ele para a sequência da qual ele está seguindo. Deus está seguindo uma sequência, e de repente ele interrompe essa sequência, ou ele finaliza essa sequência para a criação, para a inserção do homem agora, para cuidar de todo o jardim. Então, é verdade que Deus tem algo especial para conosco, que de alguma forma a sabedoria da criação, desde a fundação do mundo, ela estava em criar um ser para que o nome de Deus, para que a majestade de Deus fosse glorificada a partir deste ser. Porque já é provado cientificamente que nós temos em nosso corpo inúmeros elementos da terra. Então Deus cria toda a terra, ou, na verdade, Ele cria elementos para criar o homem, para formar o homem. E não só elementos da terra. Porque elementos terrestres os animais também têm. Mas nós também temos o elemento espiritual, que é o sopro de vida, ou o fôlego de vida, que Deus sopra nas narinas de Adão e perpetua por toda a humanidade. E passa por toda a humanidade até hoje. O texto do salmista, ele nos mostra que essa criação especial e admirável, ela não ficou apenas no jardim. Que Deus ainda, enquanto nós estamos sendo formados, eu gosto da tradução que diz, quando eu ainda era uma substância informe. O salmista ainda não tinha nem forma, eu não tinha nem forma, você não tinha nem forma, e Deus já estava vendo cada molécula, cada célula sendo colocada em seu lugar de forma perfeita, de forma admirável, como o salmista fala, de forma terrível e maravilhosa, que não dá para explicar, mas o que dá para saber é que Deus estava de olho, controlando cada fluxo, cada movimentação daquilo que viria a ser eu e você hoje. Terrível e admirável. Tópico de número 2.2. Relacionamento, intimidade e parceria. Aqui o parceria, mais uma vez, entra na questão da redundância. Nós falamos na lição 2 também, foi citado na lição 2, como Deus quer da corregência, né? Foi a 2.2, isso. 2.1. A corregência de Deus. Então, a corregência nada mais é do que a parceria. Então, por isso que aqui a gente foca mais na questão de relacionamento e intimidade. Deus falava diretamente com o homem. Não haviam profetas, sacerdotes, anjos ou qualquer intermediário. Do lado de fora do jardim não era possível falar com Deus ou ouvir a Deus sem meditações. Mas antes da queda, Deus falava face a face, relacionamento e intimidade. Como vimos na lição anterior, vê que ele cita também, Deus trouxe a cada animal até Adão, para que decidisse qual nome teriam, e que Adão decidisse, Deus aprovaria. Gênesis 2,19 diz, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Veja que parceria maravilhosa Deus nos fez para termos com Ele. Então, antes do jardim, o relacionamento do homem com Deus era direto. Então, Deus aparecia no virar da tarde, o homem estava ali e eles começavam a conversar. Conversar o quê, pastor? Sei lá, talvez Adão ficasse falando sobre os animais, sobre o nome que ele deu. Olha, Deus, não tem cara de girafa, aquele bicho pescoçudo? Parece uma girafa mesmo, Adão. E por aí vai saber o que eles conversavam.
Mas eles conversavam, porque o teor da conversa aqui não importa. O que importa é o tempo junto. O que importa é o relacionamento. Sabe por que às vezes a gente passa tão pouco tempo em oração? Porque a gente fica preocupado no teor da conversa, no que a gente vai falar. E Deus apenas quer que você esteja ali, de coração aberto, de corpo, mente e alma. Que você esteja 100% ali, que você esteja ali por completo, ouvindo, vendo, falando ou não falando, lendo a palavra, é claro, para conhecer mais a Deus, e isso vai gerando um relacionamento e através do relacionamento a intimidade. Porque a intimidade só vem de um relacionamento próximo, constante, verdadeiro, gera intimidade. Aí você consegue ter uma intimidade com Deus. E quando você tem uma intimidade com Deus, a mentira cai. Quando você tem uma intimidade com Deus, o medo cai. Quando você tem uma intimidade com Deus, você entende o que a palavra diz a respeito dele. Tem um pastor aí, se é que pode chamar assim. Bom, a Bíblia fala, né? Os falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores. Mas que fala sobre tratar Deus de igual para igual. Eu não sei aonde, eu sei qual Bíblia esse abençoado leu ou encontrou esse tipo de teologia. Uma teologia tão vazia, uma teologia tão sem nexo. Não é uma Bíblia cristocêntrica, é uma Bíblia antropocêntrica. Porque é o homem que é o privilegiado. Aonde? Se for para eu servir um Deus que é igual a mim, não é Deus. Não é Deus. Não tem como se explicar Deus. E se Deus está dentro de uma explicação tão frívola, tão vazia, tão débil quanto o homem, então ele não é Deus. Não dá para aceitar esse tipo de argumentação. Isso é argumentação filosófica para pegar gente despreparada, para pegar criança. Mentalidade infantil, biblicamente falando. Isso é uma mentalidade infantilizada. Vou tratar Deus de igual para igual. É como uma criança querendo peitar o pai. Não sei nem o que eu falo. O que eu falo é falta de relacionamento, falta de intimidade. Para não falar falta de vergonha na cara, para pegar a Bíblia e estudar de verdade. É isso. Estudar a palavra, conhecer o Deus, o grande eu sou. Para largar de falar essas lorotas. Eu tinha para mim que, não sei, eu sempre falava isso, não sei quem é pior, quem fala ou quem acredita, mas o duro é que quem fala com uma convicção. Sabe, e a gente às vezes vai pregar a verdade, a gente fala a verdade com medo. Não, a verdade precisa ser pregada, doa quem doer. Paulo está diante do camarada que tem o poder de soltar, de livrá-lo da cadeia, e Paulo começa a falar sobre juízo vindouro, começa a falar sobre adultério, começa a falar sobre consequências. O camarada tampa os ouvidos e sai. E a gente vem com conversinha fiada em relação a Deus, não dá, né? Tópico de número 2.3, alguém do lado. Como se não bastasse estar em um paraíso, tendo com Deus um relacionamento que nem conseguimos imaginar, Adão ainda recebe de Deus alguém que lhe corresponda de uma forma exclusiva. Ao dar nomes aos pares de animais, o homem se vê sem o seu par. Mas Deus não é alheio a isso. O próprio Deus, pela primeira vez em Gênesis, diz que algo não era bom. Não porque o homem tinha sido mal feito, mas porque sua obra ainda não estava completa. E para ter alguém ao lado do homem, Deus tira do lado do homem aquela que lhe corresponderia naquela honrosa
missão. Então aqui Deus vê a necessidade do homem, compreende essa necessidade e cria para o homem alguém para estar do lado, para ser uma adjuntura, para corresponder exclusivamente ao homem. Então o texto, quando diz que Deus formou o homem, macho e fêmea os formou, foi para que eles estivessem juntos, lado a lado, trabalhando para que o jardim crescesse, sempre em comum acordo. Casal que não andam de acordo não vão prosperar. Então Deus cria a mulher para que essa servisse de adjuntura, estivesse ao lado do homem, para quando ele estivesse desempenhando o papel que ele chama de missão honrosa, aqui o comentarista, ela pudesse estar ajudando o homem nesse papel. E diferente do que se acreditou durante anos, durante décadas ou milênios, que a mulher era um ser inferior, que a mulher não tinha a dignidade do homem, isso é tudo mentira. Porque quando a gente lê o texto de Provérbios 31 e vê o poder, a graça da mulher virtuosa, a gente entende que não tem nada a ver de se submeter de forma pejorativa, mas de estar ao lado e fornecer ao homem as condições para que ele possa frutificar, para que ele possa dar resultado. Há uma frase que as pessoas sempre alteram ela, e eu gosto mais na forma alterada dela, que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E aí alteram para ao lado de um grande homem, tá? E eu gosto mais dessa versão. Ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. Por quê? Porque o texto também de Provérbios diz que a mulher sábia edifica. Se o homem tiver do lado dele uma mulher que seja sábia, uma mulher que cumpra princípios, uma mulher que entenda o seu real lugar, que entenda o valor da sua ação no casamento, ela vai fazer o homem frutificar, edificar, crescer, dar resultados. Agora, se ela for uma tola, aquela que acha que não tem responsabilidade nenhuma, que é só mais uma coitadinha, ou que é só mais uma, ou que não entende, quebra princípio atrás de princípio, ela vai destruir a sua casa. Não só o seu marido, mas a sua casa inteira. Então, por isso, tanto para homens quanto para mulheres, quando for casar, você examine muito bem com quem você está casando. Eu sempre falo para o meu filho aqui, eu tenho um filho de 16 anos, e eu falo para ele, quando ele está se engraçando por alguém, que até o ano passado eu não deixava ele namorar. E algumas pessoas falam, mas ele tem 15 anos já, e você não deixa? Eu falei, não, na verdade eu sempre aconselho ele, vai estudar. Sua prioridade agora é estudar. Se você tiver que arrumar alguém, pode ter certeza que estará nos planos de Deus. Mas quando alguém começa a se engraçar com alguém, eu falo para ele, Deus só te pediu uma coisa. Ele não pede para a mulher que você for casar que ela seja magra, que ela seja gorda, que ela seja fitness, que ela não ligue para coisas fitness, que ela seja branca, que ela seja amarela, que ela seja negra, cabelo cacheado, cabelo liso, cabelo crespo. Deus não liga para nada disso. Deus só pede uma coisa, que ela professe a mesma fé que a sua. Ela é crente? Eu pergunto para ela. Ela professa a mesma fé? Não é nem ser cristã. Ela professa a mesma fé que você? Sim, papai. Então, não vejo problemas. Vai ver o que vai ser. É o seu momento. Conversa primeiro. Primeiro conversa. Depois você tenta entrar num assunto, num namoro. Mas primeiro conversa. Vê se o papo cola. Vê se as ideias pegam. Se pegar, vai fundo. Se não, espera mais um pouquinho. Não custa nada esperar. Você é jovem, tem a vida toda por aí. E graças a Deus ele tem me ouvido até então. Ligados pelo Criador, tópico de número 3. Quando temos um verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus, os demais relacionamentos recebem a mesma saúde. Então, toda a fonte benéfica dos nossos relacionamentos, ela vem do relacionamento com Deus. Se não há nenhum relacionamento com Deus, se não há intimidade com Deus, então
todos os outros relacionamentos começam a cair em descrédito, começam a minguar. Por quê? Porque os relacionamentos saudáveis, a fonte de um relacionamento saudável é o nosso relacionamento com Deus. 3.1. Divinamente ligados. Adão foi gerado por Deus a partir do barro. Eva foi gerada de Adão a partir da sua costela. Há uma relação mais profunda entre o homem e a mulher que conseguimos compreender. Suas diferenças não têm a ver com o valor. Elas são fundamentais à missão dada por Deus. O homem depende da mulher como a mulher do homem, em necessidades distintas. Foram criados por Deus para serem parceiros na vida. A abordagem feminista radical tem gerado um antagonismo destrutivo no propósito original de Deus para o homem e a mulher. Podem dizer o que for, pode falar o que for do pastor William. Feminismo é bobagem, é coisa do inimigo para desvirtuar a mente das irmãs sãs. Na verdade, desvirtua a mente daquelas que não querem entender e compreender a palavra de Deus. Porque todas as mulheres que têm uma compreensão da palavra de Deus e o que a palavra fala sobre o assunto, elas não caem nessa lorota de feminismo, tá? O feminismo só vem querer colocar a família contra Deus, mudar os padrões de família, mudar o que Deus colocou como fonte principal do seu relacionamento com o homem. Então, lógico que a interpretação e o julgamento equivocado ao longo dos séculos, eles fizeram com que a mulher fosse discriminada, fosse até mesmo às vezes motivo de irracionalidades do próprio homem, mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia nunca tratou a mulher de forma pejorativa. Pelo contrário, a Bíblia faz questão de nomear mulheres que fizeram a diferença no mundo. Ontem mesmo estava conversando com meu filho e ele perguntou sobre Raabe, se Raabe realmente estava na linhagem de Jesus. E Raabe é a única mulher de Jericó, a única pessoa em Jericó que teve a oportunidade de salvar toda a sua casa, toda a sua família. A pessoa que teve essa oportunidade em Jericó foi uma mulher. E ela não só ganha o direito de sair de lá ilesa com a sua família, mas como também ganha o direito de estar na linhagem do próprio Cristo. Se a Bíblia tratasse a mulher de forma pejorativa, não citava textos como o de Raabe, não citava textos como o de Débora, não citavam as mulheres que foram fundamentais para o ministério de Jesus. Depois do ministério de Jesus em Atos, não citavam as mulheres que fizeram o evangelho crescer, ou a própria Maria, mãe de João Marcos, que abrigou não só Pedro, mas todos os outros discípulos que oravam em sua casa, mesmo que às vezes escondido. Então, não vem me falar que a Bíblia é contra a mulher, não. Isso é papinho de feminista que quer ganhar o holofote, que quer derrubar a visão bíblica, que quer derrubar a família como ela é. Usa qualquer desculpa, menos a Bíblia Sagrada. Deus, pelo contrário, Deus sempre privilegiou a mulher. O fato de Eva ter dado ouvidos à serpente, isso, assim como aconteceu com Eva, o inimigo também vai naqueles que estão mais distantes de Deus. Porque quem tinha um relacionamento, quem conversava com Deus todos os dias, era Adão. Mas Eva estava ali a todo momento. Em algum momento ela foi persuadida. Isso nos mostra que a gente precisa estar atento a todo tempo. Quem tem o papel de sacerdote da casa? O homem. Quem tinha responsabilidade sobre Eva? Adão. Ele deveria ter conversado com ela, ele deveria ter contido ela e não ter dado ouvido e desobedecido à voz de Deus. É isso que a gente precisa entender. A culpa da queda não é de Eva. A culpa da queda é dos dois. Ok? Então vamos lá. Tópico de número 3.2, emocionalmente ligados. Quando lemos Gênesis 2:23, quase podemos ver o sorriso de Adão. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Expressa ele quando Deus lhe traz uma nova e mais bela companhia. Na lição anterior aprendemos
que Deus não tem necessidades emocionais, argumento utilizando que Deus teria criado o homem para com eles finalmente se relacionar. Mas isso não significa que Deus não tenha emoções. Aliás, as mais santas emoções que sempre foram compartilhadas em Trindade. Quando cria o homem, confere a ele este atributo, a capacidade de sentir emoções e compartilhar sentimentos, além de Eva ser um socorro. O substantivo hebraico Yezer, na JFA, João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Em Gênesis 2:18 é traduzido por socorro. Para Adão, ela seria também aquela que corresponderia às necessidades emocionais. Então agora Deus, preocupado com as necessidades emocionais de Adão, ele cria Eva. E aqui nesse ponto a gente começa a entender qual é o relacionamento do homem e da mulher. Por que homem e mulher são tão diferentes? Porque eles se complementam. A diferença, o que falta em um que o outro tem, complementam-se. Eles vão se complementar, mas esse complemento ele só é gerado, ele só é conquistado quando cada um vai falando qual o ponto que ainda não está certo na engrenagem e precisa ser adaptado. Essa balela de incompatibilidade de bens, de genes, alguma coisa assim, isso é porque não estão dispostos a dialogar. Olha, eu gosto assim, eu não gosto assado. E maturidade para ouvir e mudar aquilo que precisa ser mudado. Renunciar tanto um lado quanto o outro. Então o casamento é feito de renúncias. Eu cedo para que o outro seja feliz. Eu costumo dizer, quando ministro casamento, que quem casa para ser feliz já casou pelo motivo errado. Porque eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz. O meu papel é para fazer o outro feliz. E se o outro me fizer feliz, isso é um bônus. Porque o outro também entendeu que ele casou para ser feliz, para fazer o outro feliz. Então não é para elimine as suas expectativas em relação ao outro e comece a fazer aquilo que você precisa fazer. Naquele filme que é baseado num livro, Prova de Fogo, ele demonstra que o casamento do protagonista só começa a ser restaurado a partir do momento que ele para de fazer as coisas para se sentir bem e começa a fazer aquilo que precisa ser feito, o que tem que ser feito. É isso que a gente precisa entender e ensinar. Lembra, eu frutifico e ensino outras pessoas a frutificarem. É justamente isso. E o papel do homem, aí é onde eu bato mais na tecla. O papel do homem no casamento é muito mais de doação do que o da mulher. Biblicamente. Porque em Coríntios, Paulo pega, se eu não me engano, um capítulo inteiro para falar quais são os deveres da mulher. E apenas 2 versículos, ou 1 versículo, se não me falha a memória, ele fala o papel do homem. Que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. Será que realmente a Bíblia é machista? Será que realmente o Deus da Bíblia Sagrada é machista? O homem que vai entrar... Agora, não tem nada a ver com a Bíblia os caras que entram num relacionamento antibíblico e faz da mulher gato e sapato. Porque o papel do homem no casamento é amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Eu te amo independente do que você faz por mim. Eu te amo independente se você vai me amar ou não. Eu te amo independente do que você vai fazer em relação ao nosso relacionamento. Eu te amo e vou morrer por você independentemente da circunstância, independentemente do que você faça, independentemente do quanto você me ama, eu vou morrer por você. Porque a questão não é você, a questão sou eu e aquilo que eu nasci para fazer. Ah, marido, se você fizer isso pela sua mulher, te falar, hein? Ninguém segura esse casal, não. Ninguém segura. E isso é um recado para as feministas. Pode falar o que for. Pode abrir a boca para falar o que for.
Mas falar que a Bíblia é um livro machista é porque nunca leu. É porque não tem capacidade intelectual de entender a palavra de Deus. É simples. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Tá? Então, intimidade com Deus nos proporciona esse entendimento. Proporciona esse entendimento em relação ao casal. Deus nos conecta com outra pessoa que vai nos fazer emocionalmente felizes. Mas que eu preciso primeiro fazer essa pessoa feliz. Eu tenho por obrigação me doar a esta pessoa. Esse é o meu contrato no casamento bíblico do homem. Camarada, você precisa amar a sua mulher acima de todas as coisas. E a Deus acima de tudo. Sua mulher vem em primeiro lugar em questões terrenas. Sempre pensando, Deus acima de tudo. Primeiro Deus. Mas o seu casamento logo em seguida. Por quê? Porque se o seu relacionamento for ruim, todas as outras coisas começam a dar errado. Agora, seu relacionamento com Deus, top. Deus vai lá e manda ainda uma fonte de bênção sobre o seu relacionamento conjugal. Não tem quem te para nas outras questões. Não tem. Não tem. Não tem. Por isso que a fonte de todo bom relacionamento procede de um bom relacionamento com Deus. Quer ter um casamento feliz? Ore pelo seu casamento. Fale do seu casamento com Deus. E pare de criar expectativa. O nosso maior problema nos relacionamentos é a expectativa que nós criamos em relação ao outro. Sua mulher não é sua empregada, sua mulher não é sua escrava, sua mulher não é uma garota de programa, sua mulher é a pessoa que você está disposto a entrar na frente de uma bala por ela. Eu morro, mas ela não. É isso. É isso. 3.3. Intimamente ligados. O autor sagrado faz uma aplicação para as futuras gerações a partir da fala de Adão. A profunda ligação entre o homem e a mulher só é possível por meio de um tipo de ruptura social que nos trouxe até ali. Seus pais, até então, eram a base principal de suas relações afetivas. Este lugar agora se encontra na relação do casal. Esta ligação íntima culmina no ato conjugal. Não há razões bíblicas no ato conjugal. Não há razões bíblicas para pensar que Adão e Eva não tivessem relações sexuais antes da queda. Isso aqui é um tema de grandes controvérsias, tá? Mas na área, no meio pentecostal, tá? Em outros meios isso aqui é muito bem aceitável, tá? E eu gosto muito deste ponto. Não havia necessidade de pudor antes da queda. A intimidade com Deus significa a nossa intimidade. Então, intimamente ligados, eles estavam realmente numa conexão no jardim. Aqui o autor fala sobre eles... não há razões aqui. Bem lá embaixinho ali, se você estiver acompanhando, não há razões bíblicas para pensar que Adão e Eva não tivessem relações sexuais antes da queda. Adão vê que cada animal tem o seu par e ele não tinha o dele. Por quê? O crescer e multiplicar, ele vem antes da queda e não depois da queda. Tá, então a Bíblia não fala nem se sim nem se não, mas deixa mais acentuada a questão que eles tiveram sim relações no jardim, de forma mais pura, tá? E não como a gente às vezes pensa hoje em dia, tá? Eles eram sim intimamente ligados, osso do meu osso, carne da minha carne, aquela questão de realmente ser um. Eu gosto de um livro, eu não vou lembrar quem é o autor, e ele fala que no casamento, conforme o casal vai passando anos junto, depois às vezes de décadas junto, eles até pensam de forma igual. Eles conseguem terminar a frase um do outro. Isso se chama intimidade. Tá? Isso só para casal?
a gente vê muito isso em casal e amigos de décadas, íntimos, que começam a pensar, começam a se tornar um. Então, às vezes, uma das coisas que ocorre muito com a gente, e a gente vê também em outros casais, às vezes a gente se arruma e escolhe a roupa em tempo, horários diferentes, em lugares diferentes, e quando vai ver, tá com as cores iguais de roupa. Parece que combinou a roupa. Isso é o pensamento, tá ligado no mesmo pensamento, sabe? Tão intimamente ligados. Às vezes não precisa falar uma palavra e o outro já entende o que está dizendo. Aqui ele fala sobre a questão sexual, mas eu acho que o casamento está mais ligado a uma proximidade emocional do que a sexual ou a carnal em si, tá certo? Mas lembrando bem como é o objetivo desse tópico, que nós precisamos ter um relacionamento direto e íntimo com Deus. Conclusão: nosso relacionamento com o próximo é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Quando, por causa do pecado, somos alienados de Deus, as demais relações sofrerão danos, conforme veremos na próxima lição. Meus queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia e até a próxima lição, se Papai do Céu assim nos permitir. Até mais!